Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu entrevistado desta semana já foi analista do TJDFT, onde trabalhou como oficial de gabinete de juízes renomados em Brasília, e já foi aprovado em 4 concursos de cartórios pelo Brasil. Hoje ele é tabelião de notas e registrador civil das pessoas naturais em Rondônia. Ele também faz parte do time de professores do Gran Curso Online, onde ensina direito empresarial e noções de direito e legislação aplicada. Eu converso aqui com o querido imparável Eugênio Brugger. Professor Eugênio, um grande prazer estar aqui com você hoje. Você que é o primeiro tabelião a passar por aqui no canal Imparável. Ô, Gabriel, olha, eu agradeço muito esse convite para poder participar desse canal que tem esse objetivo de dar um up, dar um estímulo aí no estudo dos nossos alunos, no estudo das pessoas que estão voltadas aí para provas de concurso, prova da OAB, qualquer certame que tiver, até mesmo porque a nossa experiência pode ser também um reflexo da pessoa que esteja nos assistindo. Então, aí é interessante ela pegar esse fio da meada para mostrar, para também perceber que tudo na vida é possível desde que você seja imparável. É isso aí. E hoje eu tenho certeza que você vai gostar da conversa, mas antes eu quero pedir você assina nosso canal, clica aí no sininho que está na sua tela para você ativar as notificações, porque assim você vai receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira uma nova entrevista que vai te inspirar a nunca desistir. Professor Eugênio, queria começar aqui de uma maneira diferente. Conta para a gente como é que foi a história do dia que você chegou à sua casa, esfomeado, meu pai gosta de dizer alavaiado, e foi à geladeira e só encontrou ali um pote de margarina. Nossa, Gabriel, essa história é de arrepiar, sabe? São aqueles momentos na vida que a gente tem e realmente a gente tem um olhar mais focado sobre as nossas pessoas, sobre tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Essa história foi curiosa porque eu cheguei depois de um dia longo de trabalho. Na ocasião, eu trabalhava na delegacia do trabalho, e eu cheguei à minha casa. Meu pai, que era caminhoneiro, agora ele parou com o caminhão, e ele conversando com um amigo na sala, eu dei boa noite para todo mundo, benção para o meu pai, entrei, fui para a cozinha. Quando eu abri a geladeira, cara, por Deus, só tinha uma vasilha de margarina e uma garrafa PET de refrigerante, 2 litros, cheio de água gelada. Meu Deus, não tem nada para comer. Logo depois chega minha mãe, eu falei, mãe, não tem nada para comer. Ela, mas meu filho, como que não tem? Claro que tem alguma coisa para comer. Eu pensei, né, deve ter alguma bolacha que eu não vi, sei lá. Quando eu vi, era a tal da vasilha de margarina. Quando ela abriu a vasilha de margarina, era um punhado de arroz e um punhado de quiabo. E eu olhei, nossa, mas quiabo, eu não comia quiabo, ô Gabriel, não comia quiabo. Sabe aquele negócio, você olhava assim? E aí ela pegou, jogou na frigideira, e aquele cheiro foi ficando tão gostoso, foi tão assim, a salivação começou, ela serviu para mim e para ela, nós dividimos a comida, e eu comi uma das comidas, não, melhor, a comida mais gostosa que eu já tinha comido assim na minha vida, com prazer, com satisfação, porque aquilo ali estava alimentando meu corpo, estava alimentando minha alma, estava alimentando o meu espírito, a minha mente também. Por que esse arroz com quiabo alimentou seu espírito, sua mente? Foi além da parte física para você? Foi além da parte física, sabe? Porque a vida na minha casa, com os meus pais, sempre foi uma vida muito difícil, né? Como eu disse, meu pai era caminhoneiro, a minha mãe era servidora pública, mas servidora pública de cargo baixo no Ministério do Trabalho. Então a nossa renda familiar era muito baixa, recebíamos algumas ajudas da minha avó paterna, mas a vida sempre foi muito difícil, não tínhamos tantos recursos, não tínhamos condições, então nada era esbanjado, o que tinha para comer era aquilo. Em uma ocasião, a casa, o meu quarto, ele foi abrindo uma rachadura, nós não tínhamos nem condições de arrumar aquilo na casa,
e na cabeceira da minha cama desceu uma rachadura. Essa rachadura ela foi abrindo, a fresta foi ficando tão larga que eu via o quintal pelo lado de fora. E aí o que acontece? Naquele momento, eu percebi que nada estava perdido. Nada estava perdido. Eu tinha recebido uma carga positivíssima dos meus pais, amor, e sem fim, amor dos meus pais sem fim, uma admiração muito grande dos meus pais por mim, honestidade, e eu percebi que naquele momento eu tinha um potencial, que eu tinha a capacidade de fazer alguma coisa a mais por mim, a mais pela minha família, tentar trazer um pouco mais de conforto dentro desses pilares que eu aprendi, amor, honestidade, sinceridade, e eu percebi, então, que o único mecanismo que eu teria para poder alcançar isso, alcançar esse conforto pessoal e familiar, era por meio do estudo. Nessa época você fazia faculdade de Direito, se eu não me engano, né? E era estagiário no não, Ministério do nessa Trabalho. época, nessa época eu trabalhava no Ministério do Trabalho, estágio no Ministério do Trabalho, e já, por fim, já do meu curso de Direito, né? Já estava concluindo. Em Goiânia, isso, hein? Lá em Goiânia, a galera de Goiânia que assistia esse vídeo, um abraço para todos os meus conterrâneos. E aí, quando que entrou o concurso público? Você tinha uma vivência, né? Fazia estágio, né? Então, tá explicando, era um estágio que pagava uma remuneração mais baixa, né? Estágio. Nossa Senhora, Gabriel, o estágio lá era de R$ 145, R$ 149 a bolsa, isso nível médio, nível superior, tá certo que o real era mais valorizado, mas eram R$ 245. E eu fiz milagre com essas bolsas que eu recebia. Eu cheguei até o ponto de conseguir até fazer viagens, juntando dinheirinho para poder conseguir fazer uma viagem. Fui conhecer a praia com dinheiro disso aí. Olha só. Então, foi no curso da faculdade, já concluindo o curso da faculdade. E eu decidi me mudar para Brasília. Eu decidi ir para Brasília porque eu tinha um recurso, como eu disse, da minha avó materna, paterna, que morava em Brasília, e eu vi a possibilidade de eu ficar lá na casa dela, porque eu não ia ter gasto com comida, ia ter comida, eu não ia ter gasto com água, energia, ia ter uma pessoa para poder limpar minha roupa, e eu ia ter condição, então, de estudar no que eu pensava naquele momento, no lugar do Brasil que teria maior aptidão para o preparo para o concurso público. E aí, como é que se deu essa preparação para concurso? Para qual órgão você decidiu se preparar? Essa história foi engraçada, foi bem curiosa, porque eu peguei, estava em Brasília, e eu pensei, que concurso que eu vou estudar? Aí eu pensei, vou estudar para o concurso da magistratura. E na época não tinha negócio de internet, não era tão divulgado esse negócio de acesso. E eu também não tinha em casa, minha avó não pagava isso, não. Isso era demais. Aí eu peguei e fui ao fórum de Brasília para pegar, eu não tinha nenhum ano de formado, já estava querendo estudar para magistratura, já querendo ver algo algo grandioso, né? Talvez, nossa, uma pretensão, não. Se você, é o que eu pensava, né? Se você, Eugênio, você sente que você tem um potencial, então já corra logo atrás de uma coisa que você acredita que vai te trazer felicidade. E aí eu peguei e fui ao fórum. Fui lá à Escola da Magistratura, aí do Distrito Federal, e me cederam um caderninho, sei lá, e com um edital da magistratura do DF. Peguei e olhei e desci. Quando eu desci, eu vi um outdoor na saída do fórum falando assim: concurso para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 4.900, 4.800 vagas. Eu falei, nossa, que magistratura. Esse aqui eu passo. Esse eu vou passar. Não é possível. Com 4.000 vagas, não é possível que uma dessas é minha. E aí foi o primeiro start. Foi estudar, então, para o concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território.
E aí você conseguiu ser aprovado, né? Não é necessariamente o caminho mais comum, na verdade, é o caminho menos comum ser aprovado já de primeira. Tudo bem que o quantitativo de vagas foi alto, mas também teve um fator ali do destino, que foi um estudo muito intenso que você fez, né, de processo civil, e acabou que a prova veio recheada de processo civil, e isso o beneficiou bastante, né? O que acontece? Nesse ponto aí, foi bem curioso, porque quando eu decidi estudar para concurso, talvez eu tenha feito realmente uma linha contrária da maioria. Eu não fui muito realmente numa lógica ordinária, numa lógica comum. Eu decidi logo estudar pelas matérias mais difíceis. Eu decidi encarar o que os meus colegas que estavam estudando falavam que eram as matérias mais difíceis. Encarei logo de cara português. Quem está estudando para o concurso público, é inadmissível na minha cabeça não se concentrar, não parar, não dedicar um tempo para poder fazer o estudo de português. E eu já vendo, poxa, vou fazer CESP-UNB, CESP-UNB português. Eles são ferozes, a banca da UNB de português é fantástica. Os caras preparam questões extremamente elaboradas. Então, a pessoa que está preparando para concurso, ela vai ter que dedicar um tempo para estudar português. Não tem boca. Processo civil, aí foi lei de organização, provimento, regimento, e dei um gás, porque eu estava numa pós-graduação que eu tinha ganhado bolsa de estudo 100%, graças a Deus, e aí eu foquei na pós-graduação, e curiosamente, quando eu cheguei à prova, era português, lei de organização, regimento, provimento e processo civil a roda. Eu nadei de braçada, eu escolhi um caminho e quando eu me deparei com a prova do concurso, estava lá processo civil. Tem até uma coisa, Gabriel, que eu acredito muito. Concurso público é sorte. Tem que ter sorte. Sabe aquele dia que você chega ali, aquele dia você foi para matar e pá, duro de matar, e foi lá e pá, passou na prova? Mas só que tem um outro detalhe. Quanto mais a pessoa estuda, mais sorte ela tem. Então não adianta só contar com a sorte. Você tem que ter, sim, tá num dia motivado, tudo, mas você tem que se dedicar para ele e acreditar em você. Você constrói a sua própria sorte, né? Tem um fator do aleatório, mas dá para construir também esse momento, né? Para que ele aconteça. Caso contrário, não vai chegar. Justamente. Já agora a preparação, entrando aqui nos concursos de cartórios, como eu disse, você é o primeiro aqui que nos prestigia dessa carreira. Falamos um pouco sobre isso aqui. Acho que o pessoal ainda não conhece muito a respeito. Mas então, fica aqui, primeira pergunta. Por que você decidiu estudar para cartórios? Já estava bem ali como analista do TJ, poderia seguir talvez para magistratura, promotoria, defensoria, delegado. Por que cartórios? É engraçado, né, ô Gabriel? Isso que você falou realmente é um ponto extremamente que eu vejo e via e vejo como muito importante. A pessoa, pelo menos, vamos pegar aqui especificamente do direito, sabendo que nós podemos ter um profissional da saúde, né, um contador que vai prestar um concurso. Claro, tem concurso para todos os ramos de conhecimento. Mas no meu caso, como direito, e que decidi fazer o concurso público, eu percebi a necessidade de não ser igual o Velho Oeste, sair no bang-bang. Porque tem candidato que quer fazer concurso, mas assim, nossa, abriu o concurso da magistratura, eu corro lá, vou fazer concurso da magistratura. Procuradoria Geral da República, vai fazer PGR, e assim vai. Eu realmente, chegou um determinado momento na minha vida que eu já estava instalado no Tribunal de Justiça como analista judiciário, área processual,
Lugar que eu aprendi muito, muito, muito assessorando os magistrados, todos os magistrados que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, eu aprendi muito, aprendi demais, porque eu já era professor e eu não tinha a prática. Então, aquilo ali foi um colégio enorme para mim. E, ao mesmo tempo, eu ministrava aulas, né? Ministro aulas desde 2008, e um belo dia um professor, colega meu, e chegou para mim e falou assim: Eugênio, você tem que se dedicar, você tem que aproveitar para poder fazer um outro concurso. Você tem potencial para você crescer ainda mais nessa sua carreira. Não que você não esteja bem, mas você sim tem potencial para poder. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Sabe? Aquilo ali ficou martelando na minha cabeça. Eu me lembrando de tudo que tinha acontecido na nossa vida, da batalha da minha família, que realmente foi uma batalha bonita, uma batalha verdadeira de amor, sabe, pela família. E aí eu pensei, vou encarar outro concurso. E eu já tinha um conhecimento de como que funcionava a magistratura, diante do fato de eu já estar ali no Tribunal de Justiça há praticamente 4 anos. E aí eu peguei e pensei, falei, poxa, qual concurso que eu poderia tentar dar uma condição melhor para mim e para minha família, lembrando daquilo que eu tinha pensado lá no dia do arroz com quiabo. E aí eu peguei e vi nas serventias extrajudiciais, nos concursos de cartório, popularmente falando, essa oportunidade de ter uma renda, essa oportunidade de ter uma renda que me atenderia também, eu poderia colaborar com a minha família, e até mesmo poderia trazer os meus familiares para poder trabalhar comigo no cartório. Porque para quem passa no concurso público, a atividade ela é pública, né? O serviço ele é público, mas a manutenção é privada. Então não há nepotismo. E eu via naquilo a oportunidade de eu exercer uma profissão que tem um grande respeito e admiração no meio jurídico, e também que teria essa possibilidade de colaboração, tanto econômica quanto laboral, com a minha família. E foi o momento que eu peguei e falei, cara, eu vou peitar esse negócio desses trem de cartório, eu vou encarar esse negócio. E fui. E aí você trabalhava no TJDFT 7 horas por dia, né? Precisou estudar matérias que não são ensinadas, inclusive na faculdade, como direito notorial e outros, né? E outras ali mais específicas, puxadas. O aprofundamento e algumas outras também é muito bem difícil, né? Em alguns casos. E também precisou viajar pelo país, o que não é nada barato, né? Porque são várias fases. Como é que você conciliou isso? Como é que você se organizava? Viajou muito, viajou pouco? Reprovou muito, reprovou pouco? Como é que foi? Pois é. E eu tomei essa decisão de fazer o concurso. Falei, bom, vou fazer concurso de cartório. E o primeiro concurso de cartório que eu fiz foi o concurso do Amapá, lá no Macapá, lá no estado do Macapá, lá em Macapá, capital, no estado do Amapá. Foi a primeira prova de concurso de cartório que eu fiz. Me lembro que eu saí da prova, Gabriel, abalado. Parecia que tinha passado um trator em cima de mim. Porque naquela prova, a banca ela foi diferente. Ela fez assim, ó. De manhã foi a prova objetiva e à tarde foi a prova subjetiva. Foi uma na talagada da outra. Não foi o que é comum. Faz a prova objetiva, quem que vai para a segunda fase? Não. Porque como o concurso é lá na extremidade do norte brasileiro, o que a banca decidiu fazer? Para facilitar a vida dos concurseiros, pegaram e falaram, não, vamos fazer o seguinte, para eles fazerem só uma viagem, a gente já faz a primeira e a segunda fase no dia,
E quem passou da primeira fase, a gente corrige. Os que não passaram, a gente joga fora a prova e tá tudo certo. E eu peguei e fui nessa. Mas eu tomei uma peia da banca tão feia. Mas eu tomei uma taca tão feia, porque na peça, por exemplo, eu sabia o que era para fazer, não era para fazer a peça, mas eu não tinha nem noção do que era uma nota devolutiva. Era para fazer uma tal, hoje eu sei, né? Eu era para fazer uma tal, na época que eu fazia na prova, era para fazer uma tal de nota devolutiva, que o registrador de imóveis negava praticar o ato, entendeu? E aí eu peguei, fiz lá como se fosse uma espécie de uma petição inicial, tal, entreguei, saí e fiquei escutando o pessoal comentar. E o pessoal comentando, eu só observando tudo, eu falei, eu jurei para mim mesmo. Eu falei, essa eu vou reprovar. Essa eu vou reprovar. Mas eu dou minha palavra que eu não reprovo mais. Eu não reprovo. Não reprovo. E fui embora. Realmente, como imaginado, eu dancei na prova. E eu entendi que isso que você falou, uma dificuldade tremenda para arrumar um conteúdo que é extremamente complexo. Notarial e registral é um conteúdo que complementa direito civil. Se a pessoa fala para mim, eu adoro direito civil, eu sei direito civil, eu faço uma contra-pergunta, eu falo, mas vem cá, me fala uma coisa. Você sabe notarial e registral? A pessoa fala, não sei. Se você não sabe notarial e registral, está correndo o risco de você estar capengando no direito civil. Porque o notarial e registral, ele vai casar com o direito civil, vai casar com o direito empresarial, casa com o direito tributário, casa com o direito administrativo, direito constitucional. É impressionante. Então, daquele dia lá em Macapá em diante, eu me dediquei, eu foquei em estudar direito notarial e registral, feito louco, de uma forma que não tinha um recurso de um curso, como um grande curso, com a preparação para concurso de cartório. Então, foi pegando toda aquela bagagem que eu tinha, junto com o que eu estava aprendendo ali, e construindo um conhecimento. Depois que o conhecimento ficou sólido, agora eu vou fazer concurso. E aí eu encarei. Isso assim, no meu caso, foi uma questão de um ano e meio, porque eu tinha que trabalhar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que realmente eram 7 horas de trabalho, mas ainda assim eu consegui fazer um ajuste com o meu magistrado para inverter o horário. Aí eu trabalhava de manhã até as 14 e saía e deitava o cabelo. Tá? E o meu estudo, Gabriel, sempre foi isso aqui, ó. Montanha-russa lá da Disneylândia. Tinha dia que era 1000 estudando, tinha dia que era 0. Sabe? E eu nunca me cobrei por conta disso. Eu nunca fui aquela pessoa, às vezes você me pergunta, Eugênio, mas você chegou a estudar quantas horas líquidas por dia? Eu falo, não sei. Mas no dia que eu sentava para poder estudar, era para estudar. Tá? E foi isso questão de um ano e meio, até que chegou o concurso do Rio Grande do Norte. Passei na primeira fase, fui para a segunda fase, na segunda fase passaram uns 30, eu passei. Todo o concurso reprovou. Uns 30 pessoas só que passaram, e eu fui lá e passei. E aquelas mesmas pessoas que estavam em Macapá estavam comigo. Eu as encontrei lá em Natal. Quando saiu o resultado, a galera pegou e falou assim, gente, só o Eugênio que passou, nenhum daqueles que passaram lá em Macapá passaram no Rio Grande do Norte. E aquilo ali foi com um sabor tão especial, não que eu tenha ficado com ar de superioridade. Não foi com ar de superioridade. Foi uma vitória minha pessoal. Saber que, ainda com toda a dificuldade de encontrar recurso para o meu estudo, eu estava trilhando o caminho certo. E aí logo começou. Aí foi Rondônia, foi Rio Grande do Norte, foi Rondônia, foi Bahia, Espírito Santo, tal do
Pernambuco, eu nem fui fazer prova oral, não quis ir fazer prova oral, minha classificação realmente não ficou legal na segunda fase, mas eu tinha a oportunidade de ir lá e fazer a prova oral no estado de Pernambuco. Mas eu tive também uma outra derrota, que foi em Santa Catarina. Em Santa Catarina, eu briguei com a banca, pelo amor de Deus. Você que vai fazer concurso, não brigue com a banca. É uma dica do professor Eugênio. Você já viu essa dica, ô Gabriel? Não brigar com a banca? Você está falando aqui não brigar com a banca na fase de pré-recurso, né? Assim, não querer... Na prova escrita. Na prova escrita. Seguir a linha de raciocínio dela, né? Isso. A banca joga lá assim para você, ó, um imperativo, faça isso. Você tem que fazer. Não pode fazer igual o professor Eugênio, que falou, não, tá errado. Briguei com a banca, reprovei. Aprendizado. Né? Por quê? A gente quer alcançar aquilo que a gente pensa que é bom. Aquilo que a gente acredita que vai ser bom para nós. Mas muitas vezes tem uma derrota, a pessoa fica cabisbaixa, fica triste e não consegue tirar daquela derrota um aprendizado. E lá em Santa Catarina foi um aprendizado pesado. Olha, eu falei assim, nunca mais eu brigo com a banca. Sem brigar. Se a banca falar para fazer isso, eu vou fazer bonitinho, igual ela pediu. Então foi isso. Eu conciliando o Tribunal de Justiça com essas provas, porque só pela minha narrativa, você percebeu que foi para o norte, para o sul, para o nordeste, né? Eu não participei de certames na região sudeste. Eu cheguei a me inscrever já em concurso de cartório do estado de São Paulo, me inscrevi, mas não fui fazer a prova. No sudeste eu não participei, mas nas outras regiões, todas eu participei. Todas eu participei. E você assumiu, né, em Rondônia, está aí, inclusive, agora, já como tabelião, exercendo um trabalho importante na comunidade. E valeu a pena toda essa dedicação, todo esse esforço, essa mudança de cidade? É o que você imaginava? A remuneração é boa? Quais são aí os pontos, né, relevantes? Uma pergunta boa, uma pergunta muito boa, tá, Gabriel? Boa mesmo. Eu acredito que não é só o cartório. Eu não acredito que seja só o cartório. Eu acredito que todas as pessoas, vamos limitar isso aqui, que estão voltadas para concurso público, tem aquele friozinho na barriga de receber a aprovação. Todo mundo quer. Mas na hora que ela vem, aí dá aquela, nossa. Porque a pessoa, quando ela vai assumir um cargo público, que ela lutou, que ela batalhou, agora é o momento da chancela. Valeu a pena todo o meu esforço? Valeu a pena toda a minha dedicação? Era isso realmente que eu queria? E é só na hora da prática, na hora do encontro, vamos ver lá com o cargo, é que a pessoa toma isso, né? Então, no meu caso, eu queria muito, almejava muito, sonhava muito, trabalhei muito para poder chegar até aqui. E escolhi um município, o município que eu estou aqui é a cidade de Ariquemes, a 200 quilômetros de Porto Velho. Um município pequeno, por quê? Praticamente criado em Goiânia e em Brasília, né? Que são capitais, uma federal, inclusive, né? E deu uma mudança cultural, uma mudança de vida muito grande. Né? Não dá para poder comparar o estilo de vida de um goianiense, de um brasiliense, com o estilo de vida do pessoal aqui de Ariquemes, né? O ariquemense. Só que
Muitas vezes a pessoa pensa que o concurso de cartório pensa no dinheiro. Pensa no dinheiro. Nossa senhora, eu vou ter um cartório e vai ser dinheiro entrando toda hora. Mas muitas vezes a pessoa ela não conhece o trabalho social que tem o cartório. E eu não tinha noção disso. Eu não tinha noção da magnitude que é o contato da população com o cartório. Ainda mais num município aqui da cidade interior com 100 mil habitantes. Gabriel, eu ando na rua, o povo, olha o doutor Eugênio, olha aí o rapaz do cartório, o rapaz do cartório. Quando é o rapaz do cartório, olha aí o cartorário, né? Então, isso foi muito gratificante. Essa aproximação com a população foi uma das coisas mais importantes que eu tive no trabalho com o cartório. Por quê? Eu sou tabelião de notas e sou registrador civil das pessoas naturais. O que tem de menino nascendo, gente casando, casal, né, se unindo, e gente morrendo, não está escrito no gibi. Então, eu acompanho as pessoas desde o início da vida. E no tabelionato de notas, eu estou ali acompanhando as pessoas nos principais atos da vida dela. Às vezes, a pessoa ela tem um patrimônio muito grande, um patrimônio enorme. Comprar uma casa, vender uma casa, é irrelevante. Mas para que tem um senhorzinho, tem uma senhorinha, tem aquela pessoa ali que começou a trabalhar, ganhou dinheiro e quer adquirir um veículo, são atos importantes também para essas pessoas. E eu tenho hoje, aqui em Ariquemes, eu falei, são 100 mil, mas com os municípios limítrofes, nós atendemos uma população de aproximadamente 200 mil pessoas. E tem pessoas que vão comprar um pedacinho de terra, elas me procuram, doutor, eu posso comprar essa terra? Doutor, eu posso comprar esse lote? Está tudo certo. O que isso transmitiu para mim? Credibilidade, confiança, fidúcia da população em relação ao ente cartório. E isso é muito bom, eu achei muito bom, porque realmente eu consegui demonstrar para a população que eu tinha um conhecimento jurídico e que esse conhecimento jurídico era embasado na legalidade. Na legalidade, sempre tentando trazer para a população essa segurança jurídica que é tão almejada para quem procura uma serventia extrajudicial. Agora, em matéria econômica, em matéria de ganhar dinheiro, o cartório pode ser considerado, concurso de cartório, o melhor concurso do Brasil. E, ao mesmo tempo, um dos piores. O que eu estou querendo dizer? Você, eventualmente, um aluno, né, uma pessoa que esteja assistindo aqui o nosso vídeo, eu vou fazer concurso para cartório. É linda a profissão, é maravilhosa. E você tem que se dedicar. Tem que se dedicar para você passar numa posição que vai te dar ali uma serventia, que você vai ganhar ali líquido 50, 60, 70 mil reais, ou até mais. Você sabia, Gabriel, que tem serventia no Brasil que tem o faturamento brutão, sem pagar imposto, sem pagar os empregados, de 15 milhões por semestre? É mais. Caramba. Você imagina? Um estabelecimento que tem esse fluxo de caixa movimentando durante o ano inteiro. É para qualquer empresa? Não. Não é. Então, não é para qualquer candidato. É somente para aquele candidato que realmente é imparável, né? Então, a pessoa ela tem que entender isso. O cartório é curiosíssimo, é curiosíssimo. A pessoa dá o calote, presta atenção, na padaria, a pessoa dá o calote no açougue, no posto de gasolina, mas não dá calote no cartório.
Você sabia disso, Gabriel? A pessoa chega lá... Só recebe se pagar, né? Claro! O registro, claro, né? Não! Você fez a escritura? Dinheirinho. Ah, não tem dinheiro. Passa aí o cartão. Crédito, débito. Não tem cartão, tem Pix. Agora tá com Pix. Tem Pix. Taca no Pix aqui que tá tudo certo. Então, quer dizer, e até mesmo porque tem aquela questão do serviço público. Você está entendendo? Poxa, o cara é uma autoridade do Estado. A pessoa vê o cartorário, a população como um todo, chama aqui, pelo menos em Rondônia, de cartorário. Mas a população vê o tabelião, vê o registrador como gênero, como um oficial. Tem um respeito, tem uma admiração por aquela pessoa. Entendeu? Então, tem esse lado social e também tem um lado mercantil, um lado de empreendedorismo que a pessoa, tendo um bom trabalho, tendo um bom atendimento, tendo educação, rapidez, ninguém aguenta ir para cartório para passar o dia inteiro lá para não resolver nada. Então, tendo agilidade no trabalho, tendo dinamismo empresarial, é um concurso que você vai ter uma renda, você vai ter um faturamento que vai te dar condição de você ter o que você quiser. Ter casa, ter carro, comprar, sei lá, roupa, viajar, ir para restaurante, desfrutar da vida que você acredita que seja a vida que vai te tornar feliz, né? Eugênio, qual dica você daria, conselho que você daria para quem está hoje um pouco desmotivado, desanimado, em razão do ano difícil que temos enfrentado, né, que já está no fim, mas foi um ano muito complicado para muitas pessoas, e, sobretudo, é que, no nosso caso, os concurseiros que viram algumas provas serão adiadas, algumas provas serão suspensas, e talvez desanimar com esse contexto. Qual é a sua orientação para que eles sigam de maneira imparável, como você seguiu aí e saiu de uma condição tão difícil, econômica, família ali muito limitada financeiramente, para tabelião, para uma autoridade aí no Brasil? Bom, esse ano realmente foi um ano atípico. Esse ano, realmente, de 2020, foi contra tudo que nós acreditávamos que poderia acontecer, né, Gabriel? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter acendido uma chama no coração de cada um, de inspiração, de dedicação e de foco. Né? Um ano praticamente parado pode ter feito com que muitas pessoas tenham esmurecido no estudo. Eu costumo dizer, eu até brinco com os meus alunos, que nós temos pessoas de três categorias de pessoas. Isso que eu vou falar é ensinamento védico. A terceira categoria de pessoa é aquela categoria de pessoa que não assume nenhuma responsabilidade. Ela não quer assumir nada, ela não quer assumir nenhum trabalho. Ela não tem um objetivo na vida, ela não tem um sonho, ela não almeja nada, porque ela já nem quer encarar algum desafio. Essa é a terceira categoria, e eu acredito, sinceramente, que se você estiver assistindo aqui no Imparável, você não está nessa categoria. Mas nós temos a segunda categoria de pessoa. A segunda categoria é aquela categoria que ela até almeja alguma coisa, ela assume responsabilidade, ela encara o trabalho. Só que, no momento em que ela começa a encontrar os desafios, as barreiras, as tempestades, que ela se depara com a força inimiga vindo contra, ela joga a toalha, como fala lá no boxe, né? Ela joga a toalha, ela abandona, ela desiste. Então, essa é a segunda. A primeira nem encara, a segunda encara no meio do caminho, joga a toalha. E tem a primeira categoria de pessoa, que é justamente, e
essa categoria que enquadra perfeitamente aqui no seu canal, Gabriel, é justamente aquela pessoa que é imparável. A primeira categoria de pessoa, ela, no momento em que ela traça uma meta, no momento em que ela tem um objetivo de vida, ela não tem um momento de descanso. Ela não para até conseguir alcançar o seu objetivo. E isso, você, nesse ano, principalmente, que foi tudo contra, parecendo que era só pancada acontecendo, se você conseguiu romper o ano de 2020, romper esse ano tão difícil, globalmente, e está ainda focado no seu estudo, acreditando em você, acreditando na força motriz interior, que é a fé em si mesmo, você pode, com certeza, ser enquadrado aí como imparável. O sucesso é só questão de tempo, pouco tempo. Professor Eugênio, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela trajetória e também obrigado pela parceria aqui no Gran Curso Online. Os alunos adoram as suas aulas de Direito Empresarial e tenho certeza de que vamos juntos ajudar muitas pessoas a mudar de vida. Gabriel, eu agradeço demais o convite, me coloco à disposição. Galera, fica com Deus. E a você que nos acompanha, não deixe de colocar aqui o seu comentário, não se esqueça de fazer isso. Assine nosso canal, ative as notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira uma nova entrevista para você. Até a próxima. Fique com Deus.